Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Novamente é uma alegria, uma honra poder estar aqui novamente trazendo um pouco dos estudos relacionados à história do Brasil, né? E o tema de hoje é diferente das palestras sobre Dona Isabel. Ele traz, na verdade, o reflexo de um problema que eu considerei importante nós católicos tomarmos conhecimento disso, né? Esses estudos aqui, esse pequeno estudo que eu trouxe aos senhores hoje, nasceu, na verdade, num curso de História da Igreja do Brasil, História da Igreja no Brasil, onde eu pude fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre a questão do pombalismo. Eu percebi que nos livros de história eles dão espaço para esse entendimento, mas não vão a fundo nas raízes dessa revolução que começou em Portugal e refletiu para o Brasil, né? A figura que hoje nós vamos estudar, porque é preciso falar dele, o famoso Marquês de Pombal, é talvez o indivíduo mais estudado em Portugal. Nós pegarmos as pesquisas de lá, no campo da história, muito se falou sobre o Marquês de Pombal. No Brasil, essa figura passa meio numa sombra e associado a alguns fatos que talvez não seja, vamos dizer assim, o que de pior ele fez para a igreja no Brasil, tá? Mas vamos tentar aqui estabelecer. Mas por que eu trouxe essa questão relacionada ao pombalismo? Porque ele gerou consequências para o catolicismo no Brasil que nós carregamos até hoje. E na hora que nós entrarmos nesse estudo, nós vamos conseguir tentar estabelecer, primeiro, como isso aconteceu e qual a solução. Porque não adianta mostrar só o problema e não dar a solução, não é? Do problema. Não é uma solução simples, que vá ter efeitos imediatos, mas é por ali que se conserta. Mas isso a gente só vai estabelecer depois. Então, vamos tentar entender nesse pequeno curso o pombalismo e as consequências práticas sobre a superficialidade católica do brasileiro. É notório para todos nós, claro, isso não vale para todos, mas se nós tomarmos a quantidade daqueles que se dizem católicos no Brasil, pelo menos se declaram assim, nós vamos perceber que a grande maioria é caracterizada por uma superficialidade no conhecimento da doutrina católica. Muita gente quer atribuir isso a um certo temperamento do brasileiro. Tá, pode até contribuir para isso, mas causar, não. Outros querem botar a culpa nesse fato de uma pretensa estrutura de sociedade que se montou no Brasil sem muita disciplina. Também influencia, mas a causa não foi essa. A causa, o que gerou esse problema da superficialidade católica no Brasil, que é um problema, porque nós temos aqui no nosso país, os senhores sabem disso, muitos católicos que se dizem católicos, mas desconhecem completamente a doutrina da igreja. E se conhecem, conhecem superficialmente, e se conhecem superficialmente, não realizam na prática da vida aquilo que aprenderam na doutrina. Não há uma coerência da vida do indivíduo com a doutrina da igreja. E há um fenômeno também brasileiro, que muitas vezes as pessoas levantam com um ar de sarcasmo, como se fosse uma anedota, mas é um problema gravíssimo. O brasileiro é um povo que tem muitas religiões.
o que nós observamos, e eu pude em alguns momentos observar, que muita gente que se diz católica está mergulhada em doutrinas que não são católicas, frequentam instituições que não são católicas, levam para dentro da sua vida atitudes que não são católicas. Ou por desconhecimento do que a igreja ensina, ou por uma questão de falta desse mesmo conhecimento no entendimento mais profundo. Por que isso aconteceu? Né? Isso é um problema do catolicismo no Brasil. Quando os padres, os bispos, a igreja em geral, as autoridades apontam para o ensino do catolicismo, eles se deparam com isso. Né? Falta ao católico, primeiro, o conhecimento da doutrina e a aplicação disso na sua vida prática. Isso começou, senhores, justamente a partir do pombalismo. Né? O que vinha a ser o pombalismo? O pombalismo, se nós pudermos traçar de forma bem conclusiva, é a aplicação dos princípios que vão gerar a Revolução Francesa em Portugal. Então, o pombalismo é um fenômeno português. Né? Já nós vamos ver por que eu digo que é um fenômeno português. Porque os princípios que vão gerar a Revolução Francesa já estavam presentes na França da primeira metade do século XVIII. E chegaram em Portugal e lá esse pensamento desenvolveu uma forma muito peculiar, mas com os mesmos princípios da Revolução Francesa, com diferenças, mas os princípios são os mesmos. Né? Então, esse nome pombalismo vem, é claro, do famoso Marquês de Pombal, Dom Sebastião José de Carvalho e Melo. Né? Quem era essa figura? É a primeira coisa que a gente tem que saber, quem era esse indivíduo. Né? O Marquês de Pombal, como é chamado, ele não era um homem ligado à alta aristocracia portuguesa. Ele veio de uma família rural, eu diria assim, muito simples, mas ele era muito astuto nos seus contatos políticos. Tá? Casou-se com uma senhora muito mais velha do que ele e herdou dela a sua fortuna. E com a herança que ele recebeu, ele vai comprar uma propriedade enorme em Portugal e se aproximar, ancorado nessa fortuna, da alta aristocracia austríaca e francesa. E vai usar os seus contatos. E olha que interessante, um dos seus contatos era um padre jesuíta. Já nós vamos ver o que ele vai fazer com os jesuítas. Né? Esse padre jesuíta apresenta ele à corte portuguesa e da corte portuguesa ele é levado à diplomacia com a Inglaterra. Ele é levado até a Inglaterra para ser diplomata, indicado pela aristocracia, pela nobreza portuguesa. Né? Ao chegar na Inglaterra, ele tem a missão de tentar igualar os direitos dos comerciantes portugueses aos direitos dos comerciantes ingleses, porque os ingleses em Portugal tinham prerrogativas comerciais importantes que os portugueses não tinham na Inglaterra. A missão dele era igualar isso. Só isso que ele tinha que fazer, não fez. Né? Ele voltou da Inglaterra sem conseguir realizar essa igualdade e imediatamente a corte portuguesa introduziu ele na Academia de História, para que ele, ao estudar, recebesse a incumbência de escrever a vida de alguns reis de Portugal. Né? Não cumpriu também. Logo de primeira, ele já demonstrou que não era um indivíduo dado a grandes desenvolvimentos intelectuais, nem a vida acadêmica. O negócio dele era estratégia política. Né?
ele se casa novamente, dessa vez com uma moça que tinha metade da idade dele, ao contrário do primeiro casamento dele. E essa era uma nobre austríaca que apresentou ele como o grande nome a ser dado ao novo rei de Portugal, né? Quando morre Dom João V, o rei que elevou Portugal a uma grandeza material muito proeminente, né? Devido lá às questões relacionadas à descoberta das Minas Gerais. Portugal, no tempo lá da descoberta das Minas Gerais, mandou as bandeiras, né? Quando chega a região ali de Minas Gerais, mandou as bandeiras, mandou as entradas. Lá já estavam as bandeiras. As bandeiras eram formadas pelos vicentinos, hoje chamados paulistas, né? As entradas eram portugueses e outros estrangeiros, unidos a cariocas e baianos, que queriam também chegar à região das Minas. Ao chegarem lá, já encontraram os paulistas e começou a Guerra dos Emboabas, né? Na Guerra dos Emboabas, os paulistas foram derrotados. Se espalharam para Goiás, para outros cantos, e as entradas portuguesas assumiram o controle das Minas Gerais, e em 1720 é fundado a província de Minas Gerais. Essa descoberta do ouro fez com que Portugal se tornasse talvez um dos países mais ricos da Europa, né? Apesar de que o ouro que saía daqui era somente 1/5 do ouro que aqui era descoberto. 4/5 ficavam no Brasil, né? Mas ainda sendo 1/5 desse ouro, Portugal se desenvolveu materialmente de forma esplêndida, né? E no tempo do reinado de Dom João V, você tem lá a finalização da construção do Mosteiro de Mafra, né? Quem conhece sabe que é uma obra suntuosa, né? Belíssima, é o chamado Escorial português. E ele então, nesse momento, quando morre Dom João V, assume a coroa portuguesa Dom José I. Dom José I, ele já era um rei que, como dizia as más línguas da época, era um rei que não estava muito preocupado com o trono. Ele estava preocupado com assuntos pessoais. E quando o Eiras é o Marquês de Pombal, ele acaba assumindo as funções que eram próprias do rei. As ideias iluministas chegaram em Portugal através de intelectuais franceses. Quando que ela chegou? Quando Dom Sebastião e Melo esteve como diplomata português passando por Inglaterra, França, Áustria e volta para Portugal. Ele já volta com essas ideias iluministas. Eram umas ideias que traziam para dentro de Portugal uma nova visão sobre a igreja. Era o momento onde surgiam os déspotas esclarecidos, os monarcas que pretendiam, por poder divino direto, isso significa o quê? Não tem o intermédio da igreja. Poder divino direto, governar os povos cristãos. Portugal, a Espanha também, no caso de Portugal, eles já gozavam de uma prerrogativa dada aos reis na época das grandes navegações, chamada de padroado régio. Esse padroado régio era uma autoridade, um poder que o Papa dava ao rei de Portugal e ao rei de Espanha de fundarem nas suas colônias instituições e estruturas eclesiásticas. Por que fez isso? Porque era impossível, naquele boom de grandes descobertas de territórios gigantescos espalhados pela América, pela Ásia, pela África, pela Oceania, o Papa designar bispos, abades, superiores religiosos
partindo tudo da administração da igreja. Então ele vai delegar esse poder aos reis de Portugal. Mas os reis de Portugal, nessa época, eram de fato católicos. E funcionava. A primeira diocese do Brasil, de Salvador, foi feita através do padroado. E funcionou, apesar do desastre da vida do Dom Sardinha, que foi devorado lá pelos canibais, e a briga dele com os jesuítas, por causa dos índios. Mas funcionou, né? A estrutura foi montada. Quando chega na primeira metade do século XVIII, esses reis, principalmente o Dom José, apesar de ser católico, já não estava tão preocupado com isso. Aquele espírito materialista que tinha tomado as monarquias europeias tinha entrado também em Portugal. Não que Portugal já tivesse abandonado os interesses da igreja, de forma nenhuma, mas os interesses da igreja já estavam submetidos à vontade do monarca por causa do padroado régio. Esse poder os reis de Portugal tinham. Tá? E aí, quando o Marquês de Pombal entra dentro da estrutura política do Reino de Portugal, ele vai mirar os canhões para o grupo que em Portugal era responsável pela educação e pela ligação do reino português com a igreja. Lembra do poder agora? O poder do rei vinha direto de Deus. Para que igreja? A igreja era parte daquilo e não a igreja que conferia esse poder, né? Então essa ideia já começa a pairar sobre a cabeça do Marquês de Pombal e ele sabia que dentro de Portugal havia um grupo que dominava o conhecimento e a cultura. Quem era esse grupo? Os jesuítas. Tá? Se ele quisesse pôr em prática os planos de afastamento do reino da influência de Roma, ele teria que destruir os jesuítas. Mas como fazer isso? Bom, o indivíduo era truculento, tá? Na primeira chance que ele teve de 3 nobres que se opuseram a decisões dele, ele condenou os 3 às galés, né? Galés mesmo, como os romanos faziam. A coisa foi tão chocante que ele ganhou um apelido na época de o homem de coração de pelo. Porque ele não tinha piedade, não. Se virou contra ele, ele colocava castigos terríveis sobre qualquer indivíduo que assim fizesse. Mas em Portugal, os jesuítas, eles eram responsáveis só em Lisboa, tá? Por 20 colégios, só em Lisboa, e 3 seminários de formações de padre. Ora, os padres, segundo a nova ótica do Marquês de Pombal, deveriam ser responsáveis pela aplicação da autoridade do rei, muito mais do que a aplicação da autoridade do Papa. Mas como fazer isso se todas as casas de formação de Lisboa eram dos jesuítas, né? Eu tinha que destruir esses indivíduos. Tá? Então, como é que eu vou destruir os jesuítas? Eu vou usar uma expressão moderna, que vai parecer engraçada, mas foi exatamente isso. Fake news. Ele não usou outra coisa, nós vamos ver. Ele vai começar a criar uma narrativa através de obras, vou citar algumas aqui para os senhores, que vão criar um mito de que os jesuítas criaram um poder paralelo. Um poder paralelo com o rei de Portugal. Né? Então, eles estavam lá, 30 colégios, 20 colégios em Lisboa, 3 seminários, e eram os reitores da Universidade de Coimbra. Era também dos jesuítas. Então, Coimbra era a joia de Portugal da formação, né? E os jesuítas estabeleceram que tipo de estudo lá? A escolástica. Estabeleceram qual formação nos colégios? A Ratio Studiorum,
que era o método pedagógico dos jesuítas. Método pedagógico esse que os jesuítas levaram 200 anos para formatar, né? Hoje a gente faz um projeto pedagógico em um mês, né? E acha que vai dar tudo certo, vai seguir tudo bonitinho. Os jesuítas levaram 200 anos para formatar o método pedagógico e colocar em prática nos colégios portugueses, né? Como é que Oeiras é porque ele era o conde de Oeiras também, né? Como que o Dom Sebastião, o Marquês de Pombal, vai resolver isso? Ele primeiro precisava convencer os nobres portugueses de que os jesuítas eles representavam interesses contrários à coroa portuguesa. Ele começou a influenciar com as ideias iluministas, que eram as ideias da ilustração, as ideias de um novo cientificismo que colocava a fé separada da razão. Isso aqui é um dos pontos principais. Fé e razão não andam juntas. Ciência e fé não se coadunam. Esse princípio ele começou a levar para dentro da corte portuguesa já materialista e dada a novidades, principalmente vindas da França, né? Esses intelectuais franceses conquistaram os políticos portugueses que começaram a exercer influência sobre a nobreza. Ele encontrou aí um caminho para que todo mundo dentro de Portugal isolasse a figura dos jesuítas. Só que, se ele pegasse os princípios da Revolução Francesa, que não tinha acontecido ainda, se ele pegasse os princípios e jogasse dentro de Portugal, ninguém aceitaria, porque os princípios eram anticlericais, assassinos, extremamente revolucionários. O que ele faz? Ele faz uma adaptação maravilhosa desses princípios. Ele pega tudo isso aí e transforma em Portugal em coisas que aparentemente não violavam os princípios portugueses. Como é que era aplicado os princípios da Revolução Francesa dentro de Portugal? Na França, a Revolução, né, pelo próprio nome, extremamente revolucionária, antirreligiosa, irreligiosa e anti-histórica. O que é anti-histórica? Apaga a história de tudo que aconteceu na França, nós vamos ver isso no futuro, né? Vai ter até um novo calendário na França, vai ter tudo novo na França, porque eles vão apagar a memória histórica dos franceses. Em Portugal isso não ia funcionar. E como é que é a cara do iluminismo em Portugal? Por isso que ele recebe o nome de pombalismo, porque foi criado por Pombal. Esse pombalismo, esse iluminismo português, era progressista. Olha, no lugar de revolução, eu boto o nome progresso. Funciona. Não é mais agradável escutar progresso do que revolução? Então ele vai ser progressista. Vai ser reformista também. Estruturas arcaicas, ensinos ultrapassados. Vamos fazer uma reforma educacional, né? Olha aí. Isso batia no ouvido dos nobres portugueses como, opa, que coisa interessante, né? Vai ser nacionalista. Opa, que beleza! Vai lutar pelos interesses da nação portuguesa, do Reino de Portugal. Isso já foi conquistando a nobreza bastante. E vai ser, principalmente, humanista. Vai trazer a cultura clássica que fora esquecida no tempo das trevas e que agora traria de volta o grande amor pelos gregos, pelos romanos, pela mitologia clássica. Tudo isso batia na cabeça dos nobres como algo bom. E ele ia fazer melhor. Se lembra do padroado régio que o rei de Portugal tinha? Ele vai pegar o padroado e dizer, olha, a igreja que deu isso aqui para Portugal, né? Então, se o Portugal tem o padroado régio, o clero português ele é regalista. Ou seja, o rei tem o poder de formar igrejas, conventos, seminários, paróquias, capelas. Então,
O padroado régio é, na verdade, um poder regalista, um poder que vem do rei. Foi dado pela igreja ao rei. Não está mentindo. Só que esse regalismo associado a esses princípios que eu acabei de falar, progressismo, reformismo, nacionalismo e humanismo, vão gerar uma das piores revoluções que Portugal já viu. Tá? Esse regalismo, na prática, o que ele era? Era a supremacia da coroa sobre a igreja em relação ao Papa. Ou seja, quem organizava a igreja dentro de Portugal era o rei. E o Papa? O Papa ficava em Roma. O único muro que separava, que impedia esse avanço eram os jesuítas. Então, ele resolve, então, destruir a ordem jesuíta. Mas ele faz de uma forma que é diabólica. Porque ele não vai destruir os jesuítas começando por Portugal. Ele vai mandar fazer um monte de obras contra os jesuítas, escritos por jesuítas dissidentes de outros países, vai mandar traduzir nas línguas e enviar para os reis, para que os reis observassem o quanto os jesuítas eram perigosos. E ainda vai mandar para o Papa também. E o Papa vai cair nessa conversa. Tá? Não esse Papa desse momento, né? Quando chegar lá em Clemente XIV, que era franciscano, Clemente XIV vai assinar embaixo. Mas isso é daqui a pouco. Os jesuítas representavam o que em Portugal? A tradição católica, a guarda da Sagrada Escritura e a escolástica, que eles chamavam de aristotelismo, que não é bem aristotelismo, é o método de Aristóteles aplicado à teologia. Mas não é que Aristóteles dite as regras da escolástica, né? Mas eles chamavam de aristotelismo. Para somar e para piorar o problema, a Universidade de Coimbra estava em crise. Mas em crise por quê? Porque os estudantes de Coimbra eles já estavam querendo implementar na faculdade os princípios da Revolução, que chegou com os intelectuais franceses, né? E aí, a crise da Universidade de Coimbra vai ser pretexto para quê? Tirar os jesuítas da Universidade de Coimbra. Tira esses homens aí, ensinando esse negócio que está ultrapassado, colocar a teologia como supremacia sobre a razão, né? A razão tem que triunfar sobre aquilo que não é atingível pela racionalidade humana, e começou essa história que até hoje acontece, né? Ele, então, recebe o apoio, olha que coisa, dos padres do oratório. Vocês já ouviram falar dos padres fundados por São Filipe Neri? Os padres oratorianos? Eles mergulharam nos princípios de Pombal. Foram os principais apoiadores de Pombal em Portugal. Todos os padres do oratório, claro, não vou ser injusto, quase todos os padres do oratório assinaram embaixo da nova pedagogia de Pombal. Ele tira os jesuítas de Coimbra, olha, vocês não podem dirigir a faculdade está em crise, vou trocar a direção. Ele mandava. Dom José I só estava preocupado com causas pessoais, inclusive escusas, que o Marquês de Pombal era sabia de todas elas e tinha o rei na mão. Tá? Ele conhecia toda a vida do Dom José I e sabia que ele tinha uma certa vida secreta que não poderia vir a público. Então ele tinha o rei na mão. De fato, quem governava Portugal era Pombal. Tá? Na prática, ele era só o ministro do rei, era o grão-vizir, né? Se nós usarmos o nome lá, oriental. Era aquilo que José do Egito era do faraó. Era um chanceler, mas era ele que de fato comandava Portugal. Ele tira os jesuítas de lá, né? Jesuítas
que tinham assumido toda a educação de Portugal, bota os padres oratorianos, e esses padres oratorianos já são todos regalistas, né? Eles já estão ali para atender os interesses do rei. No momento em que o regalismo, que é uma consequência torta do padroado régio, assume o poder em Portugal, o que vai ser deixado de lado é justamente a doutrina católica. Eles vão adotar uma forma de pensamento chamado de jansenismo político. Porque existe o jansenismo heresia, que dizia que o homem é incapaz de fazer qualquer coisa boa, né? E incapaz de fazer qualquer coisa boa, a graça de Deus não atingia o homem, e logo o homem que era mau permanecia mau e assim por diante. Esse jansenismo não é o que vai entrar lá. Esse jansenismo, que era rigorista, ele é o jansenismo clássico. O jansenismo que vai entrar ali é o jansenismo estatal. O que é o jansenismo estatal? Vocês vão achar semelhante, mas é por aí. O jansenismo estatal era um pensamento político que dizia que a reunião dos bispos tinha a mesma autoridade do Papa. Por isso, os bispos de Portugal, ao decidirem alguma coisa, eles tinham autoridade como a do Papa. Não precisava da chancela do Papa para nada. Logo, um concílio, o que fora decidido num concílio, tinha mais poder que a decisão do Papa. Esse era o jansenismo político. Que Pombal, quando leu isso, falou: é isso aqui que eu vou usar. Não tem nem conversa. Então, tudo que a igreja portuguesa decidir, o Papa não tem autoridade para mudar. E ele vai mudar a estrutura de tudo. Ele vai pegar a Inquisição portuguesa, que foi uma das melhores inquisições da história. Tá? Quem sabe um dia faz um curso aí sobre a história da Inquisição em Portugal. Todo mundo pensa que a Inquisição portuguesa era cruel, né? Não. A Inquisição portuguesa ela nasceu para não permitir que julgamentos fossem feitos sem justiça. Tá? Ele vai pegar a Inquisição portuguesa e vai substituir todo mundo pelos parentes dele. Inclusive o inquisidor Mor é o irmão dele, do Pombal. Veja só, ele pega a estrutura da Igreja de Portugal e bota a favor das ideias revolucionárias sem cortar a cabeça do rei. Genial! Porque quando a coisa chega na França, vai dar no que nós vamos saber mais à frente, né? Nós estamos aqui, 1750. 1755. Revolução Francesa é 1789. Mas as ideias já estavam lá dentro de Portugal. E nessa época, o Brasil era Portugal. A estrutura eclesiástica do Brasil era portuguesa. E o que é que se encontrava aqui? Em grande número, em grande quantidade, os jesuítas, espalhados por todo o interior do Brasil, nas suas reduções, já com cidades muito desenvolvidas, a economia desenvolvida, e ele precisava também tirar os jesuítas daqui, do Brasil. Mas primeiro ele vai pegar lá em Portugal. Tá? Em 1750, um colégio que havia em Portugal, chamado Colégio de Nossa Senhora da Necessidade, tornou-se o centro da formação pedagógica iluminista pombalina e era dirigida pelos padres do oratório. Esses padres vão mergulhar, coitado de São Felipe Neri, né? Claro que quando funda a congregação não foi para isso, mas os padres se tornaram regalistas, né? Ele começa então um estudo, um método de estudo, um novo método de estudo, inspirado nos enciclopedistas, para reformular toda a estrutura dos colégios de Portugal. Os jesuítas disseram, não, isso aqui não vai entrar. Né?
Vocês sabem que o método jesuíta de ensino era curiosíssimo, né? Eles primeiro faziam os alunos dominarem a língua, você tinha que ler todos os clássicos e entender o pensamento, e só depois, lá para os 14, 15 anos de idade, é que você ia estudar matemática. Porque quando a formação intelectual estava pronta e a língua dominada, você era capaz de entender os princípios matemáticos. Funcionava com os jesuítas de forma impressionante. Isso acabou. Ele vai começar a iniciar aquela série de estudos pedagógicos de grandes conhecimentos de tudo, sem profundidade. É o conhecimento enciclopédico. Você sabe de tudo, mas não entende de nada, né? Esse tipo de pensamento vai ser aplicado dentro de Portugal. Os jesuítas vão sendo gradativamente tirados, primeiramente, das escolas, colocados nos seus conventos, né? Jogados para as suas casas religiosas. Só que não vai parar por aí, né? Porque a influência dos jesuítas em Roma, a influência dos jesuítas na América era grande demais. E aí é que ele vai começar a utilizar o padroado régio, o poder que ele tinha, para criar uma narrativa de que os jesuítas queriam criar um império para derrubar o rei de Portugal. Essa literatura foi amplamente espalhada por todas as colônias portuguesas e chegou nas mãos aqui do nosso Gomes Freire, né? Que foi governador do estado do Rio de Janeiro, né? O Conde de Bobadela, né? Conhecido como Conde de Bobadela. Ele vai receber a missão, né? Depois que explodir a perseguição mais ferrenha contra os jesuítas, e ele vai conseguir, de Roma, vai conseguir das autoridades eclesiásticas a expulsão dos jesuítas do Brasil. E aí entra naquele período chamado de Guerras Guaraníticas, aonde os jesuítas não vão se entregar, não. Ah, é? Vocês vão vir para cá expulsar a gente das reduções? Então vamos ver quem vai ganhar essa guerra. E eles partem para a briga, hein? Vai haver uma guerra terrível dentro do Brasil, entre as forças portuguesas, auxiliada pelas forças espanholas do sul do Brasil, para expulsar os jesuítas do Brasil. E a ordem era o seguinte: se não sair por bem, vai sair por mal. E se não quiser acompanhar, vão ser derrubados. O clero regalista português apoia isso e o Papa apoia também. Os jesuítas são tidos como os inimigos da civilização naquela época e todos os padres jesuítas de Portugal, depois de serem tirados das escolas, eles serão presos e condenados às masmorras portuguesas. Tá? Acabou mesmo, era guerra contra os jesuítas. Tá? Os jesuítas viraram o inimigo número 1 das coroas da Europa inteira. Mas no caso de Portugal, a crueldade de Pombal foi muito destacada, né? Ele faz isso e destrói toda a estrutura pedagógica dos jesuítas no Brasil. Até os historiadores ateus, não católicos, alguns são de outras religiões, são unânimes. Foi o primeiro golpe contra a educação brasileira. A destruição dos trabalhos jesuítas aqui na colônia do Brasil. Mas o Eiras, ele ainda vai acontecer uma coisa em Lisboa. Os jesuítas serão expulsos em 1559. 1559 é a expulsão dos jesuítas. Perdão, errei de século. 1759. Eles serão expulsos do Brasil. Em 1755 acontece o terremoto que vai destruir Lisboa. Esse terremoto é muito estranho, tá? É um castigo mesmo. Mas ele se aproveita disso. Por quê? Até 1555 ele estava fazendo as reformas, né? Fazendo todas as reformas, mas tinha sempre aquela resistência interna de Portugal. Quando em 1555, no dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1555,
1755. Acontece um terremoto, né? O tremor de terra em Lisboa foi altíssimo, acho que atingiu 9 pontos, né? Seria 9 pontos na escala Richter, né? Mas na época não tinha esse controle. Ele, além do terremoto, que acontece no momento em que as pessoas estão na missa assistindo a missa de Todos os Santos, ainda tem um maremoto, uma tsunami, né? As águas do rio Tejo se afastam e voltam gigantescas, em ondas enormes, que eu não sei exatamente o tamanho das ondas, e atingem 3 quilômetros para dentro de Lisboa. Acabou com Lisboa. Lisboa era uma cidade que tinha uma arquitetura chamada manuelina, que é uma espécie de gótico português. Lindo, maravilhoso, só havia em Portugal. Foi tudo para o chão. 3.000 mortos. Né? Sacudiu Lisboa, acabou com a Cidade Baixa, destruiu vários palácios, até a Catedral de Santo Antônio de Lisboa foi abaixo. A que tem hoje lá é uma reconstrução posterior, que vocês vão notar que é estilo clássico, era manuelino. Tá? Só que não foi atingido a parte alta da cidade e a parte mais afastada de Lisboa. O restante tudo caiu. Foi uma ruína total, um negócio terrível. E aí é a hora que ele dá a cartada final dele. Ele já estava todo com o projeto pronto. Diz para o rei, eu vou reconstruir Lisboa. E reconstrói. Reconstrói Lisboa iluminista. A Lisboa clássica, que a gente vê hoje. Né? Ele reconstrói Lisboa, e ao reconstruir Lisboa, aí que Dom José deu todo o poder a ele. Agora você faz o que você quiser. Só que Dom José tinha uma filha, né? Dona Maria I, que vai ser Dona Maria I, que já não gostava do Marquês de Pombal. De início, ela só não tinha muita afinidade com ele. Mas quando esses 3.000 mortos morreram no terremoto, ele mandou jogar todo mundo no mar. Dona Maria I, como é que é? E o rei, aí ela vai para o pai, você vai permitir isso? Ah, vou, né? Porque o pai dela não tinha forças contra o Marquês de Pombal. Ela então já começa a olhar ele com olhares. Não, esse homem não está fazendo bem a Portugal. Quando, em 1559, ele então manda expulsar os jesuítas do Brasil, manda encarcerar os jesuítas do Brasil e manda ainda prender o padre Malagrida. O padre Malagrida era um homem santo, um jesuíta santo, italiano, que vivia em Portugal. E ele manda prender pela Inquisição Pombalina, já não é mais a Inquisição da Igreja, tá? Alguns autores botam que é a Inquisição da Igreja. Não era, a Inquisição montada por Pombal. Ele usou a estrutura da Inquisição portuguesa, ele manda prender o padre Malagrida, porque o padre Malagrida escreveu um livro dizendo que a culpa do terremoto é porque esse homem aí está governando Portugal. Para quê? Ele manda prender o padre Malagrida numa prisão que a prisão de noite enchia de água do mar, né, para ele se arrebentar mesmo. Mas o padre era tão forte que ele resistiu, sobreviveu àquela prisão terrível, mas ele tinha que usar o padre como exemplo, condena ele à morte pelo garrote vil. Garrote vil era um negócio que você rodava atrás do pescoço até quebrar o pescoço da pessoa, né? Era os métodos de Pombal. Os métodos de Pombal, né? E assim não perdoava. Ele mandou eliminar todos os jesuítas. Os que não foram mortos foram exilados, tiveram que sair, vagar pelo mundo, até o Papa suprimir a ordem, e aí que os jesuítas ficaram completamente perdidos e todo o trabalho realizado foi jogado fora. Portugal, então, agora era um reino déspota esclarecido. Né? O rei era, na prática, chefe da igreja. Mas ainda não tinha havido um cisma, né? Como aconteceu, como já tinha acontecido na Inglaterra. Né? Não.
Ainda se reconhecia o Papa como chefe da igreja em Portugal. Mas quem de fato mandava na igreja portuguesa era Pombal e toda a sua estrutura de governo, né? E aí, o Brasil era onde eu queria chegar para a gente tentar entender essa influência. Como que Pombal vai começar a influenciar o clero brasileiro? Ele vai substituir os jesuítas pelo clero regalista. Ele não vai abandonar os católicos no Brasil, não. Não, eu vou mandar novos padres. Não tem problema. Os novos padres regalistas, que vão assumir os conventos, seminários, mosteiros, que já eram muito escassos no Brasil, por causa do fato de que o rei tinha que dar o plácet da fundação de conventos, aquilo já estava eliminado. Ele proíbe novas vocações. As vocações não poderiam vir, muito menos de fora, e de Portugal precisavam passar pela autorização real. Isso foi esvaziando os conventos, esvaziando os seminários. Quando no Brasil esse clero regalista chega, o primeiro seminário a adotar a nova teologia de Pombal foi o Seminário de São José do Rio de Janeiro. Eles vão adotar essa nova teologia de que o Papa tinha o mesmo poder dos bispos reunidos e do concílio. Era o jansenismo político. Tá? Isso é adotado no Brasil. Esse clero regalista passava longe da doutrina católica. Passava longe da doutrina católica. E para ajudar o trabalho deles aqui, quem é que vai tomar a frente da vida religiosa católica leiga? As ordens terceiras de leigos, já que os padres estavam escassos. As vocações não apareciam mais por causa do controle estatal. O catolicismo agora ia ser feito pelos terciários. Só que esses terciários no Brasil eram todos maçons. A primeira loja maçônica brasileira foi do final do século XVII. Não, XVIII. Parece que 1796. Na verdade, é uma briga entre baianos e cariocas. Os cariocas querem que a loja daqui seja mais antiga, aquela que fica ali na Rua do Lavradio, né? Mas os baianos dizem que a deles é mais antiga. Não importa. Os primeiros maçons do Brasil eram padres, regalistas, ligados a Pombal. E o clero que não era regalista ficava acuado, fora da autoridade, perdido lá em algum canto, sem poder nenhum. E os bispos que ousassem reclamar eram imediatamente substituídos. Tá? Inclusive, chegou-se ao ponto de um superior da ordem terceira ter mais autoridade que um bispo dentro do Brasil. Isso aconteceu em Minas Gerais. Por exemplo, o bispo de Mariana foi destratado pelo superior da ordem, acho que de São Francisco da Penitência, se não me engano, e ficou por isso mesmo. A autoridade da igreja passava por esses terciários. A última coisa, senhores, a última coisa que esses homens se preocupavam eram com a doutrina. Mas vejam bem, eles guardavam todas as práticas exteriores católicas. Iam à missa, faziam as orações públicas da igreja, entravam nas ordens, recebiam o hábito, mas não tinham o menor interesse de saber o que a igreja ensinava em relação a essas práticas. É aí que nasce a decadência do catolicismo no Brasil. Porque haverá uma geração de católicos que se diz católico, que vai na igreja, que reza, mas não conhece o que ensina a igreja. Pouco importa o que o Papa dizia. Prova disso é a questão da escravidão no Brasil. Todo o clero brasileiro tinha escravos. E a igreja condenava a escravidão já há muito tempo. Por que isso não chegava aqui? Porque o documento do Papa não podia entrar. Tinha que passar pelo plácet do rei. Tinha que passar pela autorização das autoridades portuguesas.
Então, praticava-se a escravidão aqui, que já estava estrutural na sociedade, né? Precisava-se do trabalho escravo, né? E ninguém fazia aquilo com drama de consciência, porque os documentos condenando aquilo não entravam no Brasil, né? Tudo passava pelo crivo do regalismo português, né? Mas, é claro, Deus Nosso Senhor não vai desamparar a igreja, né? E vai suscitar justamente a reação dessa filha de Dom José, né? Que para nós aqui, ela passou para a história como a louca, né? Será que ela era louca mesmo? Não, ela teve uns sérios problemas psicológicos por graves coisas que aconteceram na vida dela. Mas o reinado de Dona Maria I, que vai começar daqui a pouco, ele começa em 1777 e vai durar até 1816. Tá? Só que esse período final, em que acontece lá aqueles fatos pesados da vida dela e a vinda da família real portuguesa para o Brasil, é o único olhar que o historiador tem sobre ela. Se esquece do governo dela que começou em 1777. Nossa, ela foi uma das maiores rainhas de Portugal. Tanto que em Portugal ela é chamada de Dona Maria a Pia, e não a Louca. Isso é um nome que a maçonaria deu a ela no Brasil, para sempre rotulá-la como uma rainha que não sabia o que estava fazendo, que era uma carola, uma fanática. Por que era fanática? Porque na cabeça deles, o que vinha de doutrina católica de Roma tinha que ser rechaçado, né? Dona Maria, ela é a primeira mulher a herdar a coroa portuguesa, porque as outras que por algum momento foram rainhas de Portugal, elas assumiram o trono por viuvez ou porque tiveram que substituir o rei em algum momento. Dona Maria I não, ela era herdeira do trono, direta, primogênita. Em Portugal, as mulheres podiam ser rainhas, tá? E a única coisa que impediria ela de se tornar rainha era se ela se casasse com um nobre não português. Se ela se casasse com um austríaco, com um francês, ela não poderia assumir o trono. Mas ela se casa com o tio dela. Pede uma autorização especial ao Papa para se casar com o irmão do pai dela, que era 18 anos mais velho que ela. Ela se casa com ele e assume a coroa a portuguesa. Dom José, quando morre, ele morre bem, tá? Vamos aqui fazer justiça ao pobre Dom José. Ele era um rei fraco, ele permitiu que Pombal fizesse tudo o que ele quisesse dentro do reino de Portugal, mas quando ele morre muito doente, ele começa a apresentar sinais de uma doença muito pesada e ele se arrepende de tudo. E pede que um confessor vá até o leito de morte dele para ele confessar, abjurar os erros. E nesse momento, Dona Maria já está lá dizendo, então antes do senhor, já que o senhor se arrependeu, vamos começar a desfazer a bagunça aqui dentro. Eu estou usando as palavras minhas, tá? Ele vai começar a desfazer a bagunça dentro de Portugal. E ela vai começar a fazer uma investigação da vida do Pombal. Pombal realizou muitas coisas? Realizou. Reconstruiu Lisboa? Reconstruiu. Transformou o vinho do Porto na maior joia de Portugal? Transformou. Vendeu o vinho do Porto para tudo que é lugar do mundo. Todo mundo, os ingleses então adoravam o vinho do Porto, né? Por conta dele. Mas o que ele fez em matéria de destruição da estrutura católica da Igreja de Portugal, por um triz desse tamaninho, nós não tivemos a Igreja luso-católica. Faltou isso aqui, ó. Acho que se Pombal não tivesse se adoentado como ele se adoentou, ele teria convencido o rei a se nomear chefe da Igreja Portuguesa. Faltou muito pouquinho, né? Mas não chegou lá. Ele então começa a ficar doente, velho, e Dona Maria, já vendo que o pai também ia falecer, ela assumiria como rainha. Aí
Ela chamou a investigação. Não, vamos puxar os trabalhos aqui. Descobriu uma corrupção gigantesca dentro do Reino de Portugal. O Eiras enriqueceu, o Pombal enriqueceu a família inteira dele com o erário, com o tesouro português. Exatamente. Ele vai e ela vai descobrir. E ela fala, então vamos puxar a ficha toda. E ela começa a puxar a ficha quando morre Dom José I, e Dom José morre bem, morre nas graças da igreja, morre com os sacramentos, arrependido dos seus erros, tá? Ela assume a coroa. E aí tem o período que os portugueses chamam de viradeira, porque vai ser uma virada mesmo. Ela vai desfazer tudo que Pombal fez. Vai pegar todo mundo que esteve ligado ao governo de Pombal. Vai incrementar em Portugal a vida cultural com os lampejos do catolicismo, como Portugal jamais viu. Ela vai mandar tirar do cárcere todos os jesuítas que estavam lá. Os jesuítas que foram tirados de lá pesavam menos de 50 quilos. Todo mundo acabado de prisão, a maioria tinha morrido. Já tinha, parece que na contabilidade dela, mais de 3.500 jesuítas tinham morrido no cárcere, né? E os que estavam vivos ainda estavam em estado terrível, né, de saúde. E ela traz de volta esses jesuítas, manda tirar todos os inimigos políticos de Pombal estavam presos. Ele mandou prender todo mundo que não concordava com ele. Impressionante. Ela vai mandar soltar todo mundo, né? Vai mandar todo mundo de volta, vai reaproximar a igreja portuguesa de Roma, vai inaugurar várias academias de ciência, usando a verdadeira ciência, que Pombal fingiu que era ciência verdadeira. Só que, senhores, apesar dos trabalhos exaustivos de Dona Maria I, as consequências desse regalismo no Brasil não saíram. O clero regalista brasileiro continuava, eles agora iam sair de cena. Mas as ordens terceiras, elas não saíram de cena, né? A primeira grande reação antirregalista do Brasil vai partir de um padre que tinha um apelido muito engraçado. Era o Padre Perereca. Já ouviram falar dele? Padre Luiz... agora eu esqueci o segundo nome dele. Era conhecido como Padre Perereca. Ele vai começar um trabalho de reformatação do catolicismo. Mas era um indivíduo. Tinha um padre inglês que vivia no Brasil, que era amigo dele, que vai ajudar ele nisso. E ele começa, já nos tempos do príncipe regente, Dom João VI, a tentar restaurar o catolicismo no Brasil. Mas a coisa já estava devastada. A ponto de quase ninguém no Brasil conhecer quase nada de doutrina católica. E todo mundo era católico. E todo mundo ia para a procissão. E todo mundo ia para os festejos. O catolicismo no Brasil, ele tomou áreas assim tão regionais que você já não sabia mais o que era o intrudo e a procissão. Você já não sabia mais o que era o carnaval e a procissão. Porque não tinha controle, né? As pessoas perderam completamente a noção do catolicismo no Brasil. E pela falta, olha o que aconteceu também, pela falta de vocações, muita gente foi aceita nos meios religiosos e clericais sem capacidade para tal. Então você tinha também um clero muito ignorante no Brasil. Olha a situação que ficaram os católicos no Brasil. Eles praticavam o catolicismo, mas não sabiam por quê. Rezavam o terço, mas não sabiam o que era, né? Faziam jejuns lá em festas especiais, mas não sabiam por quê, né? Isso causou um problema gigantesco e a restauração, ela veio, mas demorou. E chegou a algum resultado só na década de 40, de 1940, 1945, já na República, já no meio da Era Vargas. É quando a igreja começa a florescer no Brasil novamente, destacadamente, vamos dizer assim. Mas olha o intervalo de tempo.
1777 foi quando começa o governo de Dona Maria. E o negócio só começa a florescer em 1940. Né? Então, olha o prejuízo que isso causou nos católicos. E isso gerou, senhores, infelizmente para nós, esse fato de muita gente se dizer católica, mas não conhece o catolicismo. É um fenômeno que, eu vou dizer assim, os brasileiros atuais não têm culpa. Quando Dom Vital, você vê, já no tempo de Dom Pedro II, né? Quando Dom Vital tentou trazer a autoridade do Papa mais fortemente para dentro do Brasil, o que aconteceu com ele? Né? Quando ele tentou mexer na maçonaria, olha o que aconteceu com ele. Né? Nós já estamos lá em 1870, 1874. Né? A coisa ainda estava reverberando dentro do Brasil. Dona Maria, ela ficou gravemente enferma psicologicamente, porque ela perde o marido. Ela com o tio dela, ela teve 6 filhos com o tio dela. Dos 6 filhos, 3 morreram. Aí restaram outros 3. Desses 3, o herdeiro era Dom José, outro José, né? Esse José também morreu de varíola. Passa a coroa para quem? Para o outro filho dela, João, Dom João VI, né? Ela vê o terremoto, a morte do marido, a morte dos filhos, a morte dos tios. A Revolução Francesa, ela também vê acontecendo e a sanguinolência daquilo que Pombal estava tentando implantar em Portugal acontecer lá, e ela achava que aquilo um dia ia chegar em Portugal também. Isso mexeu tanto com a cabeça dela que ela chegou a um momento que ela entrou numa profunda depressão. Só que na época ninguém conhecia essa doença. Por isso que alguns diagnosticaram ela como louca. E de fato, vocês sabem, uma das características da depressão é a pessoa não conseguir tomar decisões. Mas enquanto isso não chegou nela, enquanto os primeiros sinais dessa depressão, dessa loucura, não atingiram ela, ela fez um dos melhores governos de Portugal, e católico. A questão de Tiradentes, depois a gente pode estudar direitinho, porque dizem que ela só mandou enforcar Tiradentes, né? Não. Os que estavam produzindo os pensamentos dos inconfidentes dentro de Portugal eram nobres. Ela mandou enforcar todo mundo também. Né? Não foi só Tiradentes. Né? As pessoas falam dela em relação a Tiradentes. A rainha louca. Não. Ela tomou decisão até porque isso estava no código, tá? O Código de Leis na época dizia que o crime de lesa majestade era forca. Ela aplicou a lei, tá? E ainda mais sendo gente que queria dividir o reino, né? Uma das coisas que ela realizou, que eu achei fantástica, foi a primeira igreja do mundo dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Ela mandou fazer a Basílica da Estrela, que fica no bairro da Estrela, e é uma igreja dedicada ao Sagrado Coração. Na França não tinha ainda. E em Portugal já tinha uma igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, mandado construir por ela, e ela está enterrada lá. Eu tive a alegria de visitar o túmulo dela, belíssimo, do lado direito, assim, da igreja da Basílica da Estrela, e ela virou a mesa para cima de Pombal. Mas, infelizmente, as consequências do pombalismo no Brasil foram muito profundas. E hoje, que a gente vê ainda um outro tipo de crise no catolicismo, uma crise mais ligada ao modernismo, ela foi mais aprofundada no Brasil, porque as consequências dessa falta do conhecimento da doutrina é a passagem dessas pessoas para outras religiões, abandonando o catolicismo, porque eles não têm conhecimento da doutrina. Então, qual é a solução? Não existe outra solução, senhores. É se debruçar sobre o catecismo para saber o que a igreja sempre ensinou.
Porque se os católicos no Brasil tivessem esse conhecimento, na época, talvez o pensamento pombalino não tivesse proliferado tanto em território nacional. A restauração demorou, Dona Maria fez o trabalho dela, ela morre no Rio de Janeiro, tá? Muitas lendas são criadas sobre ela, de que ela ficava no convento das Carmelitas gritando igual uma louca, isso é tudo besteira, tá? Tanto é que o tratamento que os médicos deram para ela na época foi passear de barco no Tejo. Ninguém vai dar um tratamento desse a um louco. Um louco, passear de barco, ele pode pular, né? O tratamento dela era de relaxar mesmo, porque ela não suportava mais as tristezas que se abateram sobre ela. Foi uma das maiores rainhas de Portugal. Mas, infelizmente, ó, como é que passaram ela para a história? A louca. Né? Não tinha nada de louca. Tinha problemas, sim, problemas psicológicos graves. E, por isso, o filho dela teve que assumir a regência do reino, porque ela já não conseguia tomar decisões. Né? Ela estava muito consternada com essas coisas que aconteciam no mundo. E aí o príncipe regente assume, o filho dela, Dom João VI, que não foi criado para ser rei, né? O irmão dele é que era, mas morreu. Ele se torna príncipe regente, aí acontece aquilo que os senhores já sabem, Napoleão invade Portugal, ele inaugura a capital do reino no Rio de Janeiro, vem para cá com a família real e aí já entra a preparação para a nossa independência, né? Mas ela morre aqui no Rio de Janeiro. Quando Dom João VI vai embora para Portugal, ele leva o corpo dela, né, para Portugal. Ela morre aqui depois de ter tirado Portugal de uma das maiores revoluções que Portugal já viu. A Revolução Francesa só vai entrar de novo em Portugal com a Revolução do Porto, em 1821, quando eles obrigarem Dom João a voltar, e Dom João chega para Dom Pedro e diz, ó, fica aí, tá? Fica aí, porque senão gente louca vai tomar o Brasil de você, né? Ele volta e, coitado, sofre as consequências todas lá em Portugal. Dona Maria já era falecida e, por conta dessa revolução, o Brasil se separa de Portugal em 1822, né? Mas, infelizmente, a maçonaria estava ali. A maçonaria monárquica e a maçonaria que usava o imperador, né, coitado? Dom Pedro I se filiou à maçonaria, né? Depois ele saiu, tá? Depois ele manda fechar as lojas todinho. Eles entravam porque a força da maçonaria era muito grande. Mas depois, quando ele viu o mal que eles pretendiam ao reino, ele mandava fechar, né? Agora, Dom Pedro II nunca foi maçom, tá? Nunca. O governo dele estava recheado de maçons, mas ele não era maçom, tá? Então, hoje a gente tem esse problema, né? O brasileiro se diz católico, mas tem uma fé muito superficial, muito baseada somente em coisas exteriores. Enquanto que no interior a fé não entra, porque ele não conhece aquilo que a igreja ensina. O tesouro do ensinamento da igreja é um negócio absurdo, é de uma profundidade, de uma grandeza inimagináveis. Então, para que hoje em dia as consequências dessa revolução pombalina não venham atrapalhar ainda mais o trabalho da igreja no Brasil, fundamental conhecer a doutrina da igreja para que... E eu digo para os senhores, como os jesuítas foram, a maior barreira contra a revolução que existe é a Igreja Católica. Só ela pode deter a revolução. Nada pode deter a revolução em curso. Não adianta políticas conservadoras, não adianta ações militares contra grupos armados. Se a ordem da igreja, a doutrina da igreja e a graça de Deus não entrar no coração dos homens, nenhuma revolução pode ser vencida. Tá? Então, queria agradecer aos senhores e até uma próxima conferência. Muito obrigado.